alunos, olá alunas, eu sou o professor Bruno Mariotti e hoje nós vamos falar sobre o planejamento estratégico de marketing, nosso capítulo 3 do livro. E eu já começo então com uma problematização para vocês, para que pensem durante a nossa aula sobre como é possível elaborar estratégias de marketing que consigam alcançar o cliente, superar suas expectativas e fidelizá-los. Percebam que nessa problematização eu já trago aqui muitos desafios que muitas empresas procuram alcançar, que tem como propósito que é justamente alcançar o máximo de clientes, aumentar ali o seu espaço no mercado, consigam superar as expectativas de clientes. Aqui a gente já coloca a questão de superar até mesmo os concorrentes e fidelizá-los. Trago aqui um dos objetivos quando a gente fala de marketing, que é justamente a fidelização de clientes. Nós vivemos em uma época onde somente a prospecção de clientes, somente estratégias de prospecção não se fazem mais necessárias. Eu preciso, aliás, se fazem necessárias, mas não são suficientes. Eu preciso do quê? Eu preciso de fidelização. Eu preciso de estratégias para que eu consiga manter um relacionamento com o cliente, esse cliente que foi prospectado por uma estratégia também, mas que ele permaneça na minha empresa. Que ele tenha ali, veja a minha empresa como algo que vá, ou a minha marca, ou o meu produto, como algo que vai de fato satisfazer as suas necessidades, os seus desejos. É isso que vai fazer, essa ideia de superar as expectativas, é isso que vai fazer com que a empresa ela se consolide, que a marca se consolide no mercado e seja reconhecida pelos clientes como, de fato, aquilo que resolve os seus problemas. Então, isso é um desafio. É algo que inspira, que motiva, que desafia as empresas justamente quando elas estão ali lançando algo no mercado. Eu preciso alcançar clientes, eu preciso superar os meus concorrentes, superar as suas expectativas e eu preciso fidelizá-lo. Quando a gente fala de planejamento estratégico de marketing, para alcançar esses objetivos, que eu coloco aqui como um questionamento para vocês, pelo planejamento estratégico de marketing eu consigo pensar quais as estratégias, quais as atividades, quais as funções, os objetivos vão me levar a esse objetivo, vão me levar a essa fidelização, certo? Então, pensem durante a nossa aula de hoje sobre quais as dificuldades ou quais as estratégias, empresas que talvez vocês conheçam, elas desempenham, elas executam e que, de fato, revelam essa fidelização, levam essa fidelização do cliente, certo? Bom, significando essa contextualização, eu trago para vocês uma ideia de como planejar o marketing em 2021. Então, um ano aqui onde nós estamos ainda em grandes mudanças, então nós estamos ainda enfrentando uma pandemia, e isso reflete nas estratégias, isso reflete no posicionamento, isso reflete na forma como as empresas se comunicam com o cliente, se ela vem ali com uma ideia mais de venda ou mais de relacionamento, uma ideia de manter de fato esse relacionamento com o cliente, tudo isso nesse momento, eu costumo dizer que o cliente, nessa situação de insegurança, de incerteza, que nós estamos vivenciando, ele analisa muito o posicionamento das empresas na forma da comunicação para ver se de fato, qual é a intenção daquela empresa. Será que a missão, algo que nós vimos na aula anterior, será que a missão dessa empresa, o que ela coloca como declarado na sua missão, será que de fato é isso que ela executa? Então, quando a gente pensa em comunicação, pensa na imagem que o cliente tem da empresa, tudo isso parte dessa análise que o próprio cliente faz numa situação de um personagem ativo nesse processo do marketing, sobre, de fato, será que o discurso que a empresa prega é a prática, é aquilo que ela executa? Então, fica mais esse tópico para vocês pensarem.
Segundo pesquisa da Incortex, realizada em 2020 com executivos das áreas de marketing e comunicação em posição de gestão e coordenação, 83% deles indicam enfrentar ao menos 5 situações negativas de planejamento de suas áreas no seu dia a dia. Entre elas estão falta de individualização nas estratégias, alto custo de aquisição, grande volume de recursos alocados de maneira pouco efetiva, baixo índice de inovação e protagonismo, perspectiva voltada para a comunicação, o layout, e não estratégia, o marketing. Colaboradores não se engajam, pois não entendem os objetivos, olha só que problemático, ou nem são comunicados sobre eles. Campanha e discurso com um viés comum e muito a ser divulgado, sem qualquer priorização ou relevância. Então, nós temos aqui diversos problemas que quando a gente pensa num planejamento estratégico de marketing, o resultado desse planejamento não ser pensado corretamente ou dessas estratégias não serem delineadas corretamente é justamente nisso. Eu tenho ali um foco muito forte na comunicação, mas eu não olho essa comunicação de uma forma integrada, por exemplo. Eu não olho para a estratégia de marketing que está nessa comunicação. Não é simplesmente comunicar. A forma como eu me comunico, até mesmo aonde eu vou me comunicar, será que o canal que eu estou utilizando, o meio que eu estou utilizando para me comunicar com o cliente, é aonde o meu cliente está? Será que ele está nas redes sociais? Será que ele está na rede social certa, onde eu estou comunicando? Tudo isso é o quê? Eu penso mais na forma da comunicação e esqueço da estratégia. Algo que nós vimos em aulas anteriores também, Quando eu penso em um objetivo, quando eu determino um objetivo, eu preciso tornar aquilo claro. Todos devem ter a consciência de qual é o objetivo que a empresa está trabalhando, está despendendo esforços. Se eu não tenho colaboradores por dentro disso, por eles não serem comunicados, por eles não saberem do que deve ser feito, como que eu vou exigir o engajamento desse colaborador nessa ação? Então percebam que a gente está falando de um planejamento estratégico de marketing, mas muito do que nós vimos na ideia geral de planejamento estratégico reflete nos resultados. Eu preciso ter essa clareza, eu preciso ter essa coerência entre os objetivos, entre as áreas envolvidas nesse planejamento. O planejamento de marketing não acontece sem o envolvimento de outras áreas. Sem área comercial, por exemplo, quando a gente tem uma distância entre essas áreas. Ou sem área de recursos humanos, se eu preciso de vendedores, se eu preciso de pessoas para executar isso, eu preciso ter uma comunicação, uma conexão com o planejamento de recursos humanos. Percebam que existe essa coerência entre as áreas organizacionais para quê? Para que o que está sendo planejado aconteça, para que a minha contribuição para o planejamento estratégico geral da empresa ela seja efetiva. Ela resulte no esperado. Então aqui tem algumas das falhas que a gente precisa corrigir em relação ao marketing, como planejar o marketing em 2021, sobretudo considerando essa forma de se comunicar com o consumidor. Como que eu estou chegando até o cliente? Qual que é a imagem que o meu cliente está tendo de mim em relação ao que eu falo para ele, a forma que que estabeleço esse relacionamento com o cliente, certo? Lembrando sempre que nós estamos em uma era do marketing onde o cliente ele é totalmente ativo, ele participa dessa troca. Se a gente entende o marketing como um processo social, onde compradores e vendedores, seja no mercado organizacional ou no mercado consumidor, se relacionam, eu preciso ter uma troca que vai o quê? Vai satisfazer necessidades, vai satisfazer desejos. Como que eu vou satisfazer isso? Pela entrega de produtos, bens tangíveis, intangíveis, serviços, ideias. Sempre o quê? A base é o quê? Qual é a necessidade do cliente? Qual é o desejo que o cliente tem? Eu não tenho que ter o pensamento somente de uma relação, uma transação comercial. Eu preciso o quê? Que o cliente tenha, através dos resultados dessas estratégias, um valor percebido que seja alto.
né? A relação custo-benefício aqui represente ou justifique toda a experiência, todo o valor que ele está pagando por aquele produto, para que haja esse valor percebido e, como consequência, né, o vínculo estabelecido nesse processo de troca me leve a um marketing de relacionamento, me levem à fidelização, me levem a uma conexão com o cliente para que eu tenha de fato esse cliente fidelizado e não somente uma transação comercial. Nós vivemos em um mercado, em um contexto muito competitivo. E entregar somente um produto de qualidade não é o bastante, não é o suficiente. Eu preciso promover uma experiência positiva para ele. Eu preciso promover algo que supere expectativas, que fidelize, né, que surpreenda o cliente. Isso a gente consegue quando executa um planejamento estratégico de marketing coerente, redondinho, que ele seja ali leve de fato aos objetivos estratégicos da empresa. Certo? Bom, aqui eu trouxe um exemplo, a gente já está falando dessa questão de relacionamento, que é o Grupo Malve. O que esse grupo, né, o que essa empresa fez de diferente? Promoveu projetos para ajudar lojistas a enfrentarem a pandemia, além de outras ações de sustentabilidade e combate à Covid-19. O que esse case, essa situação nos ensina? Que a construção de laços fortes com parceiros pode ter mais impacto na marca do que qualquer campanha de comunicação. Então é uma estratégia aqui, justamente o quê? Nós estamos pegando a questão de sustentabilidade, né, as ações que promovam e que fomentem, né, ações de combate à Covid, é como se fosse para a empresa criar uma rede de parcerias. Né? E isso o cliente vê com bons olhos. A campanha de comunicação não precisa ser estabelecida somente em relação ao produto que eu estou entregando no mercado, mas aquilo que eu já comentei para vocês em outras aulas. Nós vivemos um marketing, né, uma era do marketing onde o cliente ele busca um preenchimento espiritual, ele busca ali uma relação, uma conexão, uma coerência entre os seus valores e os valores da empresa, entre a missão da empresa, a prática e o discurso que ela prega. Tudo isso é analisado, é considerado pelo cliente. E vai resultar então que a Malve é uma das maiores empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Então há uma consolidação, o resultado acontece. Né? Então eu trago essa experimentação, esse case, só para vocês analisarem a importância do posicionamento que a empresa estabelece no seu mercado, no seu segmento, a forma como ela se comunica, e uma forma que não necessariamente precisa ser voltada para vender o produto. Vamos pensar que a venda do produto ela aconteça como uma consequência. O cliente ele fica tão impactado, tão surpreendido com as ações que uma empresa faz, né? Ele visualiza ali que a missão dela, de fato, aquilo que ela fala, de fato ela prega, que ele acredita na empresa. Ele se torna um cliente e ele é fidelizado por aquelas ações. Certo? Então essa aqui é um exemplo, e existem vários outros. Se a gente pensar no Magazine Luiza também, que durante a pandemia teve essas ações, né, de promover ajuda para micro e pequenas empresas, abrindo ali sua plataforma de e-commerce para que outras empresas pudessem vender. Isso é visto com bons olhos. A gente também está falando de uma campanha, a gente também está falando de marketing aqui. Por mais que haja, a intenção principal não é mostrar esse favor, né, que ela está fazendo para pequenas e microempresas. Mas isso, consequentemente, é visto com bons olhos. Tá? Então, um exemplo para que vocês pensem também. E a reflexão. Né? Pensar no planejamento de marketing requer atenção sobre 4 pontos específicos. A habilidade de analisar, a criatividade no planejar, a competência para implementar e a humildade para se relacionar com as pessoas. Faz todo sentido o exemplo da Malve, faz todo sentido, né, a gente pensar no que a Magazine Luiza faz. Por quê? Tem uma humildade. Ela não está pensando, lógico, existe a intenção de venda, existe a intenção do lucro, com certeza. Mas não é somente isso. Qual é o posicionamento? Como eu estou sendo visto pelos meus clientes? É como uma marca que tem que pensa no cliente? É como uma marca que de fato se preocupa com o cliente ou com a sociedade, não especificamente, né? Mas a sociedade em geral?
Ou é uma marca que está pensando somente nela? Somente em ter o lucro dela, somente em vender? Independente na situação, somente vender. Qual é a imagem que vocês querem, né, que acham que deva ser a passada para os clientes? Então eu preciso ter essa habilidade de análise, né? Se a gente retoma aulas anteriores, quando a gente fala de analisar ou fazer um diagnóstico do ambiente organizacional, eu preciso, a partir das informações que eu levanto, ter a criatividade para planejar, né? Para pensar fora da caixinha, para conseguir criar estratégias novas, né? Para alcançar resultados melhores. Eu preciso implementar essas estratégias, eu não posso parar no planejamento, eu preciso executar. E a minha execução é o que? Acompanhada de um monitoramento, é acompanhado da questão da avaliação, né? Eu preciso acompanhar esses resultados. Só que eu não posso deixar de me relacionar com as pessoas de uma forma humilde. Eu não posso deixar de pensar nos meus colaboradores, eu não posso deixar de pensar nos meus clientes. Eu preciso me posicionar. E a posição é de relacionamento. O vínculo que o meu planejamento de marketing precisa estabelecer no final das contas é isso, um marketing de relacionamento. Estou atendendo necessidades, estou atendendo desejos de uma forma que o valor percebido em torno dessa troca é satisfatório e que resulta para mim em um vínculo de relacionamento. Certo? Bom, nós temos aqui, né, e pensando no planejamento de marketing especificamente, aonde que fica esse planejamento de marketing se a gente considerar ele dentro dos níveis numa hierarquia do planejamento? Então nós vimos em aulas anteriores que o planejamento ele pode ser estratégico, ele pode ser tático e ele pode ser operacional. Atribuído a ideia de estratégico, que a gente pode pensar como se fosse o planejamento global da empresa ou até mesmo institucional, nós temos ali os seus objetivos, as suas metas, as suas estratégias para levarem a alcançar o quê? Objetivos organizacionais. Esses objetivos eles podem ser, né, determinados de curto, médio ou longo prazo. Um objetivo determinado a nível institucional ou estratégico, ele teria aqui 5 anos ou mais. Aí quando a gente olha para um planejamento tático, a gente vai afunilando até chegar na ideia do planejamento estratégico de marketing. Por quê? Existe dentro de uma empresa, de uma instituição ou de um planejamento estratégico global, diversas outras áreas que também precisam ser planejadas. Então, para alcançar o objetivo institucional a nível estratégico, a área financeira tem uma responsabilidade. Então, para ela também é um plano estratégico, tático, financeiro. Para o marketing, a mesma coisa, tem um planejamento tático ali atribuído para ele. Para a produção, a mesma coisa. Para a área de recursos humanos, a mesma coisa. E aí, quando a gente olha para o nível operacional, onde são executadas, né, onde é executado o plano de ação, eu tenho para o plano financeiro o seu, né, planejamento operacional, as suas ações operacionais. Para a produção, tenho também. E aí, para o marketing, como é o nosso foco, eu tenho, lógico, não só esses dois planos, um plano comercial e um plano de comunicação. A execução desses dois planos está de acordo, está coerente com o plano de marketing a nível tático. O nível tático está coerente, está de acordo com o nível institucional. Então, há uma coerência entre esses níveis para que o objetivo organizacional seja alcançado. O que eu faço hoje vai, de certa forma, e de forma muito direta, influenciar no que eu vou ter há 5 anos no futuro. Ou 1 ano, né? Então, o que eu faço hoje influencia ou me aproxima do objetivo que está lá, né, o nível institucional, há 5 anos. Então, as ações diárias, né, os planos que cada área ou departamento organizacional executa no dia a dia, vai favorecer, vai levar que no final das contas o meu planejamento estratégico seja alcançado. Tá? Então a gente pode pensar que o nível do planejamento de marketing, nessa situação, ele está num nível tático, certo? Aonde eu tenho ali, dentro do nível tático, desmembrando ações que são operacionais. Aqui a gente olha, né, pegando aqui como se fosse um processo já para um planejamento de marketing, a ideia de quais são os passos, então, que eu percorro, né, para chegar no meu marketing, ou no meu resultado, no meu objetivo na área de marketing. Primeiro,
a gente parte da ideia de análise do ambiente, tá? Relembrando aquilo que nós vimos lá na primeira aula, sobre o diagnóstico empresarial. Nesse diagnóstico do ambiente, eu vou buscar o quê? Quais são as oportunidades que eu possuo ali? Não só oportunidades, mas eu levanto também quais são as minhas ameaças. Qual que é a minha situação atual? Quais são os meus objetivos a partir do que eu identifico nesse ambiente? E aí, eu tenho um objetivo. Esse objetivo representa a oportunidade. Essa oportunidade, ela tem que ser executada, ela tem que ser desenvolvida, executada na área do marketing. E eu posso pensar aqui, se dentro desse planejamento estratégico de marketing eu posso dividir ele também como um nível estratégico, tático e operacional, aqui eu teria o estratégico analisando a questão do meu consumidor, do meu mercado, os aspectos legais, para resultar no meu posicionamento. Então, estrategicamente, o meu planejamento de marketing aqui no nível estratégico vai representar ou vai resultar no meu posicionamento em relação ao mercado que eu estou. O marketing estratégico ele pode ser desmembrado em marketing tático. Então, isso aqui vai ter que ser trabalhado para resultar no meu posicionamento. Então, para eu chegar num posicionamento, eu preciso ter estratégias específicas em relação ao meu produto. Eu preciso ter estratégias específicas em relação ao meu preço, na minha distribuição ou na minha praça, na minha comunicação ou na minha promoção. Então, o marketing tático, ele vai ser, a gente pode resumir ele como as estratégias que são construídas, delineadas em cima do meu mix de marketing ou composto de marketing, que é os 4Ps. Tá? Aqui nós temos distribuição, mas seria a nossa praça, e comunicação, a promoção. Então, produto, preço, praça e promoção. Em cima desse composto de marketing, que é o meu marketing tático, as ações executadas em cima dele tem que estar coerente com o quê? Com o meu posicionamento, com o marketing estratégico, com aquele nível lá no topo da pirâmide. Então, no topo da pirâmide eu tenho o meu posicionamento, as ações que eu faço em torno do meu composto de marketing vão levar ao meu posicionamento. E aí eu preciso, lógico, como tudo quando a gente pensa em gestão, eu preciso de controle, de monitoramento, eu preciso mensurar para fazer a gestão, aqui da mesma forma. Então, a ação e controle para aquilo que foi delineado no meu nível tático. O livro de vocês, ele traz especificamente um capítulo que vai falar só sobre o planejamento de comunicação, tá? Por isso que ele traz aqui um plano de comunicação como uma área específica, que a gente vai ver numa próxima aula. Mas entendam o seguinte, eu tenho essa mesma divisão estratégico, tático e operacional presente aqui, O meu objetivo, ele surge da onde? Ele surge de uma análise do ambiente, que vai me resultar em oportunidades. Quando eu trabalho essas oportunidades, eu crio objetivos. Esse objetivo está no marketing estratégico, analisando o meu consumidor, o meu mercado, meus aspectos legais. Não só isso, tá? Se vocês relembrarem a nossa aula passada, nós falamos que o macroambiente, ele é formado pelo ambiente político, legal, econômico, natural, ecológico, tecnológico. Isso tudo vai refletir no meu posicionamento. E aí, eu tenho aqui o meu planejamento tático relacionado ao meu composto de marketing, os 4Ps. Pessoal, não existe um modelo definitivo de plano de marketing, tá? E deixei aqui grifado de vermelho, por quê? Porque cada organização, cada contexto, cada segmento vai exigir um posicionamento. O que é importante a gente ter a consciência aqui, e até mesmo pensando na utilização de estratégias, é a ideia do benchmarking. O que é? Eu vou analisar o meu concorrente, ou eu vou analisar empresas de sucesso, empresas que estão se destacando em suas áreas, o que elas estão fazendo. E a partir dessa observação sobre as estratégias, sobre o modo de trabalho que elas estão tendo ali no seu dia a dia e que estão resultando em sucesso, eu vou trazer para a minha empresa. Só que o trazer para a minha empresa é ter a consciência que eu preciso analisar o meu contexto, a minha realidade.
Eu não posso copiar algo de uma empresa que tem ali recurso, que tem estrutura, que tem tempo, que tem nome, né? Tem uma marca consolidada, e pensar que a estratégia que ela faz, se eu copiar igualzinha na minha empresa, vai ter o mesmo resultado. Não, isso não é o benchmarking. Você precisa ter essa consciência. O que você é comparado com aquilo que você está observando, que você está copiando, tá? Justamente para que, e justifica que não existe um modelo definitivo. Aquele modelo de sucesso da empresa X não vai, talvez, ter o mesmo resultado na sua empresa, na empresa Y. Então, essa adequação é muito importante também. Bom, entendido então que existe esse nível estratégico e tático também para a área do marketing e até mesmo operacional, nós entramos nas etapas do plano de marketing. Primeiro, a gente vai fazer a análise da situação interna e externa. Perceba que essa análise ela é muito parecida com a mesma análise que a gente faz lá no planejamento estratégico, né? Olhando para a empresa como um todo, um planejamento estratégico global, por exemplo. Essa análise da situação interna e externa, eu vou analisar aquilo que eu tenho controle e aquilo que eu não tenho controle. O ambiente interno da empresa, o microambiente, é aquele que eu não tenho controle. Então eu vou analisar, né, os dados da empresa, o histórico da empresa, o porte, a estrutura, o volume de vendas, participação no mercado, características específicas. Vou analisar a questão do produto ou do serviço que ela entrega, né, as características, benefícios, diferenciais, enfim, aquilo que está relacionado ao seu interno. E tenho análise externa, que é a mais difícil de se fazer, justamente porque nós estamos falando aqui de itens, né, ou de aspectos que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre o mercado, sobre o público consumidor, sobre os concorrentes. Eu preciso ter ali uma adaptação, eu preciso fazer um benchmarking para ver o que os meus concorrentes estão executando e aí a partir disso, né, conseguir competir talvez de igual para igual, né, mas não é só isso, eu preciso ter recursos também, vários itens para me colocar nesse posicionamento de competitividade. Então a gente começa analisando a situação interna e externa da empresa. Dentro desse item de análise, eu vou olhar para a empresa, eu vou olhar para o produto ou para o serviço, eu vou olhar para o mercado, vou olhar para o perfil do consumidor e vou olhar para os concorrentes. Lembrando sempre que interno eu tenho controle, externo eu não tenho controle. Cabe ali a adaptação, por isso que é mais difícil. Bom, essa análise da empresa, né, análise interna e externa, é o primeiro item do tópico 1. Análise da situação interna e externa. Depois eu vou olhar para o meu produto ou para o meu serviço. E aqui, o que reflete, né? Quais itens eu preciso olhar? A gente está falando dos 4 Ps. O meu produto ou serviço, as estratégias que eu desenvolvo, que eu escolho em relação ao produto ou serviço que eu vou entregar no mercado, tem que ser pensado e tem que ser delineado considerando o composto de marketing. Vamos voltar aqui um slide. Se eu estou buscando um posicionamento, esse posicionamento ele tem que ser pensado de forma tática em torno do meu 4P. Então aqui da mesma forma, o meu produto ou serviço, eu vou analisar a praça, o preço, o produto e a promoção. Então, em relação à praça, qual é a forma que o meu produto é disponibilizado no mercado? A minha empresa ela oferta ele somente em lojas físicas, em lojas online, eu trabalho com omnichannel, né, canais ali, multicanais interligados, como é que é? A gente está falando da praça, a forma como o produto se encontra disponível para o seu público, envolvendo toda a sua logística e distribuição. Preciso analisar isso em torno do meu produto e do meu serviço. O preço. Quais as estratégias de preço que eu vou utilizar para entregar o meu produto no mercado? O meio de gerar atração, valor e posicionamento na mente do consumidor. Aqui eu chamo a atenção, pessoal, por quê? A questão ele traz a questão do valor. O posicionamento que vocês que vai resultar, estrategicamente desse planejamento, ele tem que mostrar qual é o valor que o seu produto ou o seu serviço tem no mercado. E aí o valor é a ideia diferente de preço.
né? Se a gente considerar o preço como monetário, eu vou ter aquilo que o cliente desembolsa para pagar, né? O quanto custou aquilo lá para o cliente adquirir o produto ou o serviço. Posso pensar nesse preço também como não monetário, né? Em relação a fatores psíquicos, a fatores de trabalho, né? Até mesmo emocional, qual que é o custo, né? Que aquele produto, aquela compra representou para o cliente. Então, imaginem como se fosse uma balança, né? Onde eu tenho a relação custo-benefício. Se eu estou falando de uma balança equilibrada aqui, eu estou tendo um custo-benefício, né? Digamos, o preço está se pagando, os benefícios se pagam ali pelo preço que o cliente pagou pelo produto. Isso a gente está pensando em estratégias também, né? Eu tenho que analisar quais são os benefícios que o meu produto tem justamente para que essa ideia de valor percebido, para levar o vínculo do marketing de relacionamento, qual que é os benefícios que eu entrego para esse cliente? Né? Então, a compra do meu produto ele tem um benefício funcional? Ele é utilizável? Né? Ele serve de fato para aquela necessidade que ele né, diz que resolve ou para aquele desejo que ele satisfaz? Então, penso em benefícios funcionais. Penso em benefício simbólico também, um benefício emocional. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, um produto, por que um produto com determinadas marcas, elas têm um produto tão caro e mesmo assim vendem? Por quê? Tem um benefício emocional, um benefício simbólico por trás disso. Por que a Apple ela tem o preço dos seus celulares, dos seus computadores, né, tão alto e mesmo assim, né, criam ali clientes que são praticamente fãs daquela marca, né, e só consomem aquela marca? Por quê? Tá olhando só para a questão funcional do produto? Não, por trás disso também tem um benefício simbólico, um benefício emocional. Tudo isso vai impactar para a questão do valor, né, o preço do meu produto. Mas não deixo de esquecer das estratégias relacionadas ao meu preço monetário. Então, estratégias de promoção, de desconto, tudo isso também vai estar presente aqui dentro do meu planejamento de marketing em relação ao que? Ao meu produto e serviço. Como, de que forma, por qual preço eu vou disponibilizar o meu produto no mercado, olhando para um aspecto monetário, e como que eu vou, né, mostrar o posicionamento ou vou fixar na mente do consumidor quem é a minha marca, qual é a experiência de consumo dela. Vou olhar para o produto, né, o que é o produto, aquilo que a empresa se propõe a ofertar. Né? O produto ele está relacionado justamente à necessidade e o desejo. Né? E é importante salientar, né, a ideia de necessidade e de desejo como itens que têm diferenças. O que é uma necessidade? Todo aquele desconforto que o indivíduo ele sofre, né, tudo aquilo que causa um desconforto, que faz ele entrar em ação, a gente pode pensar como uma necessidade. Por exemplo, se eu tenho fome, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa para eu comer, eu vou entrar em ação porque eu estou com um desconforto que é a minha fome. Isso é a necessidade e fome. Se a gente olha lá na pirâmide de Maslow, né, que traz sobre as necessidades, a fome entraria com uma necessidade fisiológica. Né? Mas posso colocar outras necessidades também que me causam desconforto. Uma necessidade de segurança, uma necessidade de estima, de social, de relacionamento, de autorrealização, que me levam a consumir produtos que transmitam uma ideia de valor. Né? Um valor que mostra ali o lado mais emocional do produto, do consumo daquele produto, daquele serviço na minha vida. Certo? Então, esse produto está relacionado com essa necessidade. Agora, o que é o desejo? Diante dessa necessidade que eu tenho, desse desconforto, se eu denomino ou especifico o que vai resolver a minha necessidade, aí eu estou falando de um desejo. Então, se eu tenho fome, e eu falo aqui que a minha fome ela só vai ser resolvida se eu comer um McDonald's, o que eu quero dizer? Que é um desejo ou uma necessidade? Eu estou com desejo de comer um Mac, não é verdade? Então, eu diferenciei já. Isso vai determinar também a escolha do cliente. Né? Aquilo que você desperta no cliente, uma necessidade, um desejo, e a gente, né, até mesmo para pensar nesse produto, a gente analisa a questão da jornada de compra do cliente. Então,
Então, como que o cliente ele se comporta para comprar? E o marketing ele está presente nessas fases para comprar o produto, desde o momento que, né, desperta o interesse ou essa necessidade, ou as ações de marketing, estratégia de marketing que a empresa está praticando, ela está gerando necessidades, gerando desejos. Quando a gente pensa numa compra por impulso, por exemplo, o próprio posicionamento do produto dentro de um supermercado ou dentro de um ponto de venda já vai me estimular, já vai despertar uma necessidade, um desejo inconsciente que eu não tinha e que ao ver aquilo, ter contato com aquilo ali, eu vou e consumo, certo? Então isso também é pensado em relação ao produto. Esses pontos, né, já me dá uma base para a questão da promoção. Então, como que eu vou divulgar, como que eu vou comunicar, como que eu vou estabelecer esse marketing de relacionamento com o consumidor? Qualquer tipo de estratégia e ação para promover e divulgar um produto em seus respectivos canais de distribuição. Eu preciso conectar o meu item promoção, né, o meu composto aqui da promoção, em relação a todos os outros. A forma como o meu produto é comunicado, ou o serviço, o preço, enfim, existe uma coerência também, uma conexão, voltando aqui o slide, entre o composto de marketing que vai resultar no meu posicionamento. Bom, e analisando aqui, especificamente o plano de comunicação, que é como se fosse a promoção, novamente existe um capítulo no livro de vocês que é específico para isso. Mas quais as estratégias que a gente já pode pensar em relação à promoção ou comunicação? Então, a gente vai trazer aqui, não vou entrar a fundo, mas a ideia, olhando estrategicamente, para a comunicação integrada de marketing. Então, eu estou pensando nas vendas pessoais, estou colocando aqui o papel do vendedor, eu estou pensando no marketing digital, eu estou pensando nas relações públicas de assessoria e imprensa, publicidade e propaganda, promoção de vendas, marketing direto, enfim, eventos, experiências, tudo que, de certa forma, faz eu me comunicar com o cliente. Tenho que pensar no vendedor, na comunicação? Sim, se a gente considera o processo de venda, a escolha de um produto, vai chegar um determinada fase desse percurso do cliente que ele vai ter que ter contato com alguém. Seja de forma online ou virtual, online ou físico, offline, ele vai ter que ter um contato com o vendedor. Esse vendedor também se comunica. A venda pessoal é uma comunicação, é o face-to-face que ele faz com o cliente. Então, será que aquilo que eu comuniquei lá no marketing digital, será que a propaganda que o meu cliente, que chamou a atenção do meu cliente, que fez ele procurar um vendedor, ou que fez ele ir até uma loja física, por exemplo, será que é a mesma linguagem? Será que existe essa coerência entre esses canais de comunicação também? A ideia de comunicação integrada de marketing. Eu não penso só na comunicação do vendedor, na venda pessoal. Eu penso na publicidade e propaganda, eu penso na promoção de vendas. Tem que ter essa coerência também. Aquilo que eu já venho comunicando, avisando vocês da primeira aula. Quando a gente fala de um planejamento estratégico, e aí independente da área, existe uma coerência. Eu não crio nada, nenhum objetivo, eu não determino nenhuma meta se isso não está de acordo com a minha missão organizacional. Por quê? Eu tenho ali um propósito. Eu tenho ali um valor a ser seguido, um valor que vai me orientar, uma crença que me orienta na forma de comunicar. Então, eu não vou comunicar determinados assuntos ou entrar em determinados debates, porque o meu posicionamento, o meu valor, a minha crença, o que me orienta, diz que aquilo não é pertencente à empresa. Então, tudo isso a gente vai buscando, ter essa coerência para que o resultado final de tudo isso seja o quê? Um produto, seja uma venda, seja, enfim, qualquer coisa que seja coerente com o que a empresa é. Que mostre, a ideia do discurso e da prática. Que a prática de tudo que eu faço, de fato, seja coerente com o discurso que eu prego, aquilo que eu coloco como propósito. Tá? Isso é um ponto que a gente tem que se preocupar muito. Indo à frente, então, a gente entra ainda, passando essa análise de produto e serviço, a gente vai para a análise do mercado. Tá?
Análise do mercado, em relação ao planejamento de marketing, nós vamos considerar aqueles ambientes organizacionais, né? Sobretudo aquilo que eu não tenho controle, então o mercado externo. Aqui, entendendo sobre esse mercado, qual que é o histórico desse mercado? Então, como o mercado é hoje, né? E quais são as tendências para o futuro, como ele foi no passado, qual que é o tamanho do mercado que eu estou pretendendo ou já estou atendendo? Né? Qual é a possibilidade que eu tenho de vender? Né? Uma situação que a gente pode pensar. Qual é a sazonalidade? Né? O meu produto ele é sazonal? Qual que é a sazonalidade que eu tenho dentro desse mercado que eu estou? Né? A ideia de sazonalidade é que existem ali situações, né, tempos onde o produto tem uma maior demanda. E outras ele não existe, ou uma demanda é menor. Existe alguma tecnologia dentro desse mercado que é capaz de mudar a forma de trabalho, né, a forma de eu atender? Vamos pensar a questão do próprio mercado dos e-commerces, né? Eu preciso ter, se dentro do meu mercado, o meu cliente ele tem um comportamento, né, de compra que é online, ele busca comodidade, né? Enfim, ele é mais tecnológico, tem alguma tecnologia que pode modificar ou impactar nos meus resultados em relação ao meu posicionamento dentro desse mercado? Tudo isso a gente analisa e faz o quê? Eu estou analisando a situação do meu mercado. Segmentação de mercado. A ideia é o quê? É sempre importante a gente ter a consciência, pessoal, de que as empresas elas não conseguem atender tudo que está disponível no mercado, né? Gerar demanda para todos os mercados. Isso é muito difícil. Difícil no sentido que eu preciso de recurso, eu preciso de ter suporte para isso, de ter nome para isso. Então, o que as empresas costumam fazer? Vamos segmentar. Então, eu vou segmentar o meu mercado, identifiquei o tamanho do mercado, vejo qual que é a minha capacidade. Porque, em um determinado momento, eu já olhei para a minha empresa, eu já identifiquei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as minhas fraquezas. Eu consigo atender o mercado que está ali para eu atender? É melhor eu atender um segmento só, ou deixar de querer atender todos e atender de uma forma ruim, né? Precária, com poucos recursos. Tudo isso é estratégia também. Então a segmentação é justamente quando, diante da minha capacidade e também de oportunidades, né, que existam, eu escolho um segmento específico. Posso segmentar por idade, posso segmentar por faixa, por renda, né? Enfim, por comportamentos de consumo, por gênero, enfim, né? Tem ali diversos itens que eu posso segmentar e aonde eu vou conseguir ter um atendimento maior, específico para aquele público-alvo, né? Aquele público que está presente dentro desse segmento de mercado. Aqui, olhando agora, né? Analisando o mercado, indo para o perfil do consumidor, nós temos que a questão de conhecer o consumidor, pessoal, é um grande desafio. Porque a gente está falando quais os fatores que influenciam a compra. E aí, dentro desse questionamento de quais os fatores que vão influenciar esse processo de compra, eu tenho fatores que são racionais, quando eu olho para aquele cliente, que ele analisa, sobretudo, o custo-benefício. Eu tenho para o cliente que, né, tem um comportamento de compra mais irracional, então a questão simbólica, emocional, do que os produtos representam, é o fator que predomina para ele. Então, é muito complexo a análise do consumidor para a gente determinar, né, para a gente conhecer na sua completude quem é o público consumidor, né? Quem é a pessoa que consome o meu produto ou o meu serviço. Então, o desafio aqui é conhecer essas características, entender os motivos da compra. E aí, a partir do momento que você entende quem é o seu consumidor, você consegue o quê? Desenvolver os produtos, os serviços que vão atender às suas necessidades. Naquela ideia até mesmo de transformar essa necessidade num desejo. Depois disso, o que eu consigo desenvolver, eu consigo praticar um preço que o consumidor pode pagar, eu consigo chegar até um ponto de venda próximo e eu consigo fazer um apelo de comunicação que vá convencer o comprador.
Se vocês prestarem atenção nesses verbos que eu deixei de azul aqui, eles mostram como se fossem ações em torno do meu composto de marketing. Por quê? Eu estou falando de preço, eu estou falando de entrega, né? O canal de distribuição, a praça, qual é o ponto de venda, a forma que vai chegar para o cliente o meu produto. Eu estou falando do apelo, a comunicação, qual que é a forma, o canal de comunicação que eu vou utilizar para convencer o meu comprador, para que ele efetive. Eu posso fazer o consumidor percorrer todos esses itens aqui e eu não convencê-lo. Ele pode até comprar uma vez. Aquilo que eu falei, aí o valor percebido dele foi baixo. Qual que é o vínculo que eu estabeleço em um valor percebido baixo? É uma transação comercial. Eu preciso convencer, aquele questionamento que eu fiz no início da aula. Eu preciso superar expectativas, eu preciso gerar o quê? O relacionamento com o cliente. Um valor percebido que seja alto. Para eu conseguir um valor percebido que seja alto, eu preciso o quê? Entender os motivos de compra desse consumidor. Eu preciso, a partir desse entendimento, desenvolver aquilo que ele quer. Porque daí sim eu vou entregar o melhor para ele. Eu vou convencer a comprar, eu vou ter esse relacionamento. Tá? Aqui tem um exemplo, né? Uma das formas da gente entender essa jornada que o cliente faz para comprar e para escolher um produto, começa justamente pelo aprendizado e descoberta. Né? A questão da descoberta, até mesmo da necessidade que ele tem, pode ser uma descoberta, uma compra racional, uma compra irracional. Né? O aprendizado no sentido de identificar, né, qual é uma marca que talvez que possa suprir a sua necessidade, possa suprir o seu desejo. Depois ele reconhece esse problema. Uma vez que ele reconhece o problema, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar informações. Informações em relação ao preço, informação em relação ao modo de obter o produto, a questão da qualidade, né, e diversos itens que a gente pode considerar nesse processo de considerar, né, qual é a solução para aquele problema, para aquela necessidade que ele tem. Posso ter pessoas que têm aqui que considera como solução algo mais irracional, né, aquele consumidor que valoriza a marca ao invés da qualidade ou do preço, por exemplo. Né? Então, quais os itens que ele considera como solução? Se você se comunica mostrando isso para ele, né, se você consegue fazer um apelo e convencer que o seu produto é o melhor, o resultado é a decisão de compra. Então ele vai comprar. A gente pode entender esse mesmo processo de uma forma diferente. Por exemplo, o momento onde surge a necessidade. Surgindo a necessidade, o que ele vai fazer? Ele vai buscar informações sobre preço, praça, tudo do composto de marketing. Quem é o produto, qual é a marca. Buscou informações, ele vai analisar o que é melhor para ele, qual que é o que vai resolver o seu problema. Então ele vai escolher. Escolhendo, ele vai comprar. E a gente pode acrescentar mais uma etapa aqui, depois do consumo ele tem o quê? Ele tem o descarte. O próprio descarte, né, a fase do descarte nesse processo de compra, já me dá uma informação em relação se esse ciclo começa novamente, né, qual que foi a percepção do cliente em relação ao consumo. Isso tudo tem que ser pensado pela empresa, isso tudo tem que ser envolvido na questão do planejamento de marketing. Aqui, ainda pensando sobre o público consumidor, entender quem é esse público, eu posso analisar ele numa perspectiva de persona ou de público-alvo. A persona, pessoal, é uma estratégia que a gente utiliza onde você desenha de uma forma fictícia quem é o seu consumidor perfeito. Então, ele é homem, ele é mulher, qual que é a faixa etária, qual que é a renda, quais são os comportamentos que aquele consumidor tem. E aí, quando você desenha essa persona, você consegue o quê? Se comunicar diretamente com ela. Porque você identificou os motivos de compra, você conhece aquela pessoa e você conversa de um para um. Você faz um micromarketing aqui. E aí o apelo, né, a compra, ela se torna mais fácil de acontecer. Entender o público-alvo também aproxima com a ideia de persona, mas aqui é algo mais geral. Então eu sei que o meu público-alvo está entre 30 e 40 anos, só que quando eu olho para a persona, eu vejo que a pessoa que está entre 30 e 40 anos,
É o João das Neves. Não é qualquer um, é o João das Neves. Então aqui é algo mais geral e aqui é específico. Quando é específico, a minha comunicação, e se o meu objetivo é o relacionamento, eu consigo de uma forma mais fácil, mais efetiva, por meio da persona. Tá? O resultado disso, conforme aquele slide anterior onde mostra, né? Aqui, eu tenho o posicionamento. Então, o meu posicionamento é como que eu me posiciono, qual que é a posição da minha marca, do meu produto, do meu serviço, da minha empresa em relação ao cliente. Envolve aspectos relacionados até mesmo à imagem que o cliente tem da minha empresa, né? Envolve a questão da posição, como que eu transmito para o cliente o que o meu produto é. Para o posicionamento, né, não só o posicionamento, a gente considera como importante, para defini-lo, o mercado-alvo e a segmentação de mercado. Por quê? Se eu segmento o mercado, eu vou saber quem que é o meu público-alvo, o meu mercado-alvo. Dentro desse mercado-alvo, como que eu tenho que me comunicar com ele? Como que o meu produto tem que se posicionar? Um exemplo de posicionamento que o livro de vocês traz é em relação ao desodorante. Então, eu posso trabalhar, uma mesma empresa, ela pode ter posicionamentos diferentes para os seus produtos. Então, o desodorante A é para homens, o desodorante B é para mulheres, o desodorante C é para homens e mulheres, que tem ali, né, várias alternativas de perfume, etc. Então, eu estou segmentando, por quê? Segmentei que o meu mercado é para homens. O meu mercado-alvo é homens e o posicionamento é esse produto que tenha, né, um perfume agradável, fácil de ser encontrado. Essa é a posição que o meu produto se estabelece dentro desse segmento de mercado. Então, todas as estratégias pensadas em relação ao meu composto de marketing me levam a um posicionamento. E se eu tenho vários posicionamentos dentro de um portfólio de produto, por exemplo, no caso aqui o desodorante, eu tenho que ter uma estratégia para cada, né, item do meu composto de marketing que seja coerente com o meu posicionamento. Então, posicionamento A, quando eu trabalho o meu composto de marketing, eu preciso estar coerente com aquele posicionamento A. Caso contrário, né, a gente tem ali problemas de posicionamento ou problemas de estratégias para garantir esse posicionamento. Bom, o último item que a gente tem aqui em relação à análise do ambiente, né, situação interna e externa, é justamente em relação aos concorrentes. Então, eu também tenho que analisar quem são os meus concorrentes. Posso ter concorrentes diretos, aquele que atende o mesmo segmento. Posso ter concorrentes indiretos, né, aqueles que entregam talvez um produto similar ao meu, mas que não é direto, não é o mesmo, mas mesmo assim pode, de certa forma, influenciar nas minhas vendas. Tenho ainda, olhando para a questão da divisão dos concorrentes, aquele que é líder de mercado. Então, se eu olhar, por exemplo, o McDonald's, ele tem um posicionamento de líder de mercado, né? Pode ser que em alguns países ele né, varia a posição, mas de uma forma geral ele se mostra líder de mercado. Ele se mostra um concorrente. Tem o desafiante do mercado, que é aquela pessoa que vai o quê? Vai incomodar esse líder de mercado. Tem os seguidores de mercado, que é aquele que vai, né, talvez ele se espelha em um líder ou em um desafiante e ele entrega produtos similares, né? Ele entrega ali produtos parecidos, mas que não são iguais, que vão se diferenciar por alguns itens. Então ele vai surfando ali no sucesso do líder. E eu tenho o concorrente que é o ocupante de nicho. Então ele pode, por exemplo, diante de uma incapacidade estrutural de atender um mercado ou um segmento específico, ele dentro desse segmento, ele faz um nicho. Ele vai focar na onde talvez o líder de mercado não atenda. Para ele é uma oportunidade, porque ele acaba se tornando líder de mercado dentro daquele nicho. Então é como se fosse um segmento, dentro desse segmento eu encontro um nicho que talvez não é o foco do líder de mercado. E aí eu vou atender aquele nicho. Todos os concorrentes devem ser devidamente descritos no planejamento estratégico de marketing de acordo com seus respectivos compostos de marketing. Então, novamente, tanto quando eu olho o perfil do consumidor e penso em estratégias
para ele quanto para a concorrência, eu tenho que ter uma coerência com o meu composto de marketing, 4Ps. Porque a gente está falando do estratégico e o tático se resume nas estratégias em torno dos 4Ps. Então, se eu vou pensar em estratégias para os concorrentes, né, para barrar concorrentes, para ter um diferencial competitivo, produto, preço, praça e promoção tem que ser trabalhado em torno desse item, em torno dos concorrentes. Bom, essa análise da situação interna e externa se encerra nesses itens, né? Fiz toda essa análise. Feito a análise, eu vou criar objetivos, né? Na mesma ideia do planejamento estratégico que nós vimos na aula 1, eu faço a análise do diagnóstico empresarial. Esse diagnóstico empresarial me leva a objetivos. Os objetivos, eles vão mostrar o que? Eles são as declarações específicas que se relacionam diretamente a uma determinada meta, fornecendo detalhes do que deve ser alcançado e quando deve ser alcançado. Então, aquelas características que nós vimos em relação aos objetivos, tem que ser consistente, tem que ser claro, tem que ser que inspire, tem que ser motivacional, tem que ser qualitativo, tudo isso repete aqui na questão do planejamento estratégico de marketing. Um ponto que é importante é a gente diferenciar objetivos organizacionais de objetivos de marketing e de objetivos de comunicação. Tá? O objetivo organizacional é aquele mais amplo. Por exemplo, que a empresa tem o objetivo de alcançar, né, um percentual maior de espaço no mercado. Isso é algo organizacional, é algo mais amplo, a longo prazo, por exemplo. O de marketing pode ser a contribuição que ele vai ter em torno desse objetivo organizacional. Então, qual é a contribuição que ele tem para alcançar esse objetivo organizacional? E os objetivos de comunicação é justamente de informar, persuadir e de lembrar. Aquele questionamento que eu fiz no início da aula é o quê? Vocês têm que pensar que as estratégias de marketing têm que informar o cliente. No momento que surge a necessidade e o desejo, ele tem que ter a informação sobre a existência de vocês. O marketing digital, por exemplo, é uma forma, é um meio de comunicação hoje que eu não posso deixar de ter na minha empresa. Né? Eu preciso estar online, eu preciso estar na internet. Então, informar, persuadir e lembrar. O cliente tem que lembrar da sua marca, ele tem que lembrar do seu produto para que haja esse relacionamento. E aí a gente, finalizando, chega justamente na elaboração dessas estratégias de marketing. Fiz a análise da empresa, etapa 1, né, que pode ser feita por meio da ferramenta SWOT, analisando as oportunidades, as ameaças. Então, oportunidades e ameaças eu vou identificar no meu ambiente externo e os pontos fortes, fortalezas e fraquezas vêm do meu ambiente interno. O que resulta disso aqui é a definição dos meus objetivos. Então, identifiquei uma oportunidade e eu tenho um ponto forte. Desses dois, posso dar um objetivo, né? O objetivo eu posso desmembrar ele e criar metas. O desdobramento dos meus objetivos, ele tem que ser em torno do meu composto de marketing. Então, eu tenho um objetivo estratégico de marketing. Esse objetivo estratégico de marketing tem que ser pensado em relação ao seu produto, em relação ao preço, em relação à praça, em relação à comunicação, meu composto de marketing. Isso aqui tem que ser executado considerando o meu segmento de mercado, o posicionamento que eu quero, o mercado-alvo, quem que é o meu público-alvo que está aqui. Novamente, estratégias de segmento tem que atingir, tem que envolver produto, preço, praça e promoção. Estratégias de posicionamento tem que envolver produto, preço, praça e promoção. Estratégias para atingir o meu público-alvo, da mesma forma, envolve o meu composto de marketing. E aí, por fim, né, a gente chega ao plano de ação, que da mesma forma que o planejamento estratégico coloca para nós que eu preciso ter um plano de ação para a execução das atividades, daquilo que foi planejado, aqui a gente vai pensar no mesmo sentido. Então, determinado ali os objetivos, as estratégias de segmento, de posicionamento de mercado-alvo para alcançar, né, resultar nesses objetivos, a gente pensa, o que vai ser criado?
né? O que deve ser feito para aquilo? Como? Quem? Onde? Quanto vai custar? Qual que é a prioridade desses objetivos? Então, esse plano de ação vai me dar base para que eu possa monitorar, para que eu possa controlar. Porque aqui eu sei quem está envolvido. É uma agência de marketing terceirizada? É a própria equipe de marketing? É o gestor? É o quê, né? Como? É a publicidade? É a propaganda? É a venda pessoal? Aonde? É na internet? É por meio de lojas físicas? É a questão do posicionamento do meu produto numa gôndola? O que é? Quanto que vai custar isso aí? É um post na internet? Uma influencer? Quanto que vai custar essa ação? Isso vai me dar base para monitorar, que é justamente a última sessão, né? É a última sessão do plano de marketing. Ele vai comparar o que foi determinado como meta, objetivo, o que foi definido, e vai ver se no final das contas, né, e na execução, durante a execução, se aquilo está resultando de fato no que foi determinado. Bom, para finalizar, eu quero que vocês pensem o seguinte: a gente falou aqui do planejamento estratégico de marketing, que se assemelha com o planejamento estratégico de uma empresa. Pense na sua última compra, tá? Você consegue identificar a utilização de alguma estratégia específica de marketing em torno dos 4 Ps? Então, existe alguma coisa, alguma estratégia que chamou a sua atenção ou que despertou o seu interesse em relação a um determinado produto ou serviço? Estamos falando de uma estratégia que foi em volta ao P de preço, né? Ou do produto, ou uma promoção, comunicação, alguma publicidade, alguma propaganda, né? Alguém te ligou, um vendedor que te atendeu. Se percebeu alguma estratégia em relação, né, à ação que está por trás disso tudo para que fizesse com que você comprasse? Isso é planejamento de marketing, né? A gente pensou aqui no caminho percorrido pelas empresas, pela área de marketing, para que ela consiga, então, alcançar os seus objetivos, né? Objetivos que tenham uma coerência, que tenham uma conexão com objetivos estratégicos também, na ideia de que, né, de uma forma tática, a área do marketing está contribuindo para que o planejamento estratégico da empresa ele seja alcançado, os objetivos, né, estratégicos da empresa sejam alcançados também. Certo? Bom, numa próxima aula a gente continua falando sobre o plano de comunicação, então algo mais específico e mais importante dentro desse plano de marketing. E eu espero vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.